todos nós participamos. Então, nós vamos falar sobre o sermão expositivo, né? Nós sabemos que o sermão expositivo é aquele que tem uma porção mais ou menos extensa da Escritura é interpretada com relação a um tema ou um assunto. A maior parte do material desse tipo de sermão provém diretamente da passagem. E o esboço consiste em uma série de ideias progressivas que giram em torno de uma ideia principal, que o nosso módulo está propondo para nós. Se você se interessa em pregar, fazer mobília expositiva, né? É muito importante que você se ocupe em se preocupar, em pegar, às vezes, até um capítulo todo para você estruturar de forma progressiva, como diz aí o nosso módulo, para que possa alcançar o objetivo, né, de alcançar uma ideia principal. Vamos observar a questão do capítulo 12 de Gênesis, Deus chamando Abraão, a chamada de Abraão, né? Sair da sua terra, da sua parentela, e ia levar ele para um lugar que iria revelar. Né? Lógico, quando você pega esse versículo, né, ele deixa muitas interrogações. Por exemplo, né, Abraão servia a deuses. Ele era politeísta. Então, para ele ouvir uma voz, eu creio que ele acreditava ser um dos deuses que ele talvez servisse. Mas por isso que Deus, no decorrer da história de Abraão, Deus ele começou a se revelar para o meio. Não é à toa que Abraão, se não me falha a memória, ele levantou, foi de 7 a 8 altares em toda a sua caminhada. E observe que em cada um desses altares há um significado profundo na vida de Abraão, mostrando a experiência dele para com Deus. Então, para isso, eu pego o capítulo 12, versículo 1, mas eu vou ter que pegar uma ideia através de outros capítulos de Gênesis. Então, aí, o que é que ocorre? Se você observar que cada altar tem um significado. Se você vê o significado do hebraico, tem um significado profundo dentro da experiência, daquela passagem que ele expõe na sua vida particular. Acho que acredito que os irmãos estão entendendo e que apenas é uma introduçãozinha. E nós vamos começar a desenvolver esse sermão expositivo. Então, para nós definirmos esse sermão, então é fornecido para nós 3 ideias ou 3 pontos básicos. Quais são eles? O sermão ele é baseado em um texto mais ou menos longo da Escritura. É aquilo que eu falei para vocês. Eu peguei aqui uma referência, né, de Gênesis 12, que Deus chama Abraão, né, para fazer um propósito. Né? Então, eu, como um exegeta, ou eu, né, o pregador da palavra, então eu preciso criar um roteiro para poder alcançar o objetivo da minha mensagem que eu vou passar
para o povo. E, às vezes, eu vou ter que me apoiar a referências longas para que eu possa direcionar aquela ideia principal. O porquê da chamada de Abraão. O que Deus chamou Abraão? Primeiro, né, Deus queria gerar um povo, e para isso, esse povo, para ser gerado, ele tinha que nascer de um homem que tivesse fé. Observamos que Abraão era um homem de fé. Em que sentido? Ele acreditava em vários deuses. E agora aparece uma voz chegando com ele, dizendo: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te revelar um lugar. Imagine você ouvindo esta voz, você chega com o seu pai, seu meu pai, eu estou pegando aqui minhas malas, eu vou sair para um lugar, e uma voz me disse, eu não sei que lugar é, e só mandou que eu saísse no meio de vocês e saísse. Então, dentro do contexto de fé, observamos que ali aparece o princípio, o alicerce, né, de um nascimento de um povo. Né? Lógico que a ideia, o princípio divino, não é começo de Abraão, mas vem desde o Éden. Mas dentro do parâmetro histórico, Deus agora ele apresenta um personagem, Abrão, pai de multidões. Né? Observe aí, por que ele foi chamado de Abrão? Pai de multidões. Mas a fé começa por aí. E essa fé ela nos garante a vitória. Então, o texto mais ou menos longo da Escritura, ele é interpretado. A maior parte do material do sermão não vem diretamente da passagem. Lógico, se nós pegarmos um texto, um título, que eu vou desenvolver meu sermão expositivo. Eu posso me apoiar dentro daquela referência que vai me compor, né, a chegar na minha ideia principal. Mas muitas vezes vou ter que me apegar a outros capítulos para poder dar vazamento à minha ideia. Então, a maior parte do material do sermão, às vezes ele vem provavelmente da passagem, mas às vezes não. Eu preciso me pegar com outros, lógico, referente à vida de Abraão. Tudo que aconteceu na caminhada de Abraão, até a sua morte. Então, a mensagem expositiva ela não apresenta apenas as ideias principais. Os detalhes também devem ser explicados corretamente e deve fornecer o material principal do sermão. Então, aqui está os fundamentos principais de um sermão expositivo. É essencial cristão que tem fome e sede de ser um pregador, ele tem que ter o princípio de curiosidade, fazer algumas perguntas para o texto que ele selecionou. E daqui a pouco eu quero passar essas perguntas para vocês. Né? Sabemos que na aula passada, através do nosso diretor, Seiton, nosso pastor Olivar Basílio, ele mostrou a importância de um sermão textual. E também o sermão expositivo, ele não fica também. Ele é um sermão muito criativo, é um sermão muito profundo. Por quê? Porque você vai nortear, né, todo um contexto, né, pedagógico, histórico, cultural e principalmente teológico. E por que não dizer espiritual? É essencial, né, para nós. Vou aqui explicar para vocês. Preparar um sermão expositivo é quase como um arqueólogo bíblico.
Você já viu o trabalho do arqueólogo? Ele, conscientemente, ele vai à procura de fósseis, né? Ele trabalha conscientemente. Quando ele acha algum fóssil, ele não vai cavando logo de uma vez, ignorantemente, não. Ele pega tipo um pincelzinho, né, bem fininho, e vai tirando toda aquela sujeira, aquela poeira, até aparecer todo aquele fóssil. Então, o pregador que quer trabalhar com sermão antigo, ele está parecido com isso. O seu trabalho não é criar algo novo, mas sim escavar a verdade. Por que, que Deus escolheu Abraão? Por que, que Deus, na sua direção, escolheu aqueles lugares para se revelar, para se manifestar? Por que, que ele escolheu Nabucodonosor? Né? Por que será que, dentro da geografia bíblica, ela nos ensina que a caminhada de Gósen, aonde estava o povo cativo lá no Egito, até chegar a Canaã, a terra prometida, eles só caminhavam uma semana. Mas porque Deus pediu que o povo descesse, fizesse toda aquela descida, desse uma volta, para depois chegar até Canaã. Isso, 40 anos de caminhada. São essas perguntas que o pregador que quer inclinar-se para um sermão espiritual, então ele vai procurar essas respostas. Ele vai procurar, ele vai pesquisar, ele tem muito materiais didáticos de apoio que ele pode pedir essa ajuda. Tem o manual bíblico, tem o comentário bíblico, tem o comentário explicado versículo por versículo. Então, existem muitos materiais, homens que pesquisaram, homens que estudaram o hebraico, o grego, para poder nos fornecer algumas informações palpáveis. Nós temos que parar de pregar uns achismos, pregar uma coisa que a Bíblia não está falando. Eu já vi pregador pregar promessas essas que não estão valendo para a igreja. Tem promessas da Bíblia que é para Israel. Tem promessas da Bíblia que é para a igreja. Tem promessas da Bíblia que é somente para os discípulos. Então, nós temos que, curiosos, pesquisar, estudar, analisar, averiguar todas essas situações. Então, a pessoa que quer ser um pregador dentro da área expositiva, ele precisa ter esse esforço, buscar esses detalhes, buscar essas informações. É essencial, né? E interessante. Quando você consegue e passa o púlpito, meu santo, o povo fica de boquiaberto, né? Então, continuando aqui nossas informações, estou explicando aqui para vocês. Já está lá e apresentá-la de uma forma clara para quem ouve, diretamente do sermão temático, né? Onde você escolhe um assunto e procura um versículo e no textual, focado em uma frase curta. O sermão expositivo ele permite que o próprio texto bíblico dite a estrutura e a mensagem da pregação. Aqui está um guia prático sobre as bases e a construção dessa modalidade. Olha, o que define então um sermão expositivo? Bom, primeiro, a essência, a exposição do texto é uma prioridade. É muito importante que você quer pregar um sermão expositivo, então, aquele texto do qual você escolheu,
Você tem a ideia principal, um versículo principal, mas é muito importante você, quando quer estruturar um sermão contigo, você não pode esquecer dos contextos, né, que são as referências anteriores e posteriores. Então, a essência que é a exposição do texto é uma prioridade. Se você deixar a Bíblia no seu sermão perder o sentido, parabéns, você está fazendo uma pregação expositiva. Outra coisa importante é a fonte única. O assunto e a estrutura vêm de uma passagem específica, como eu peguei aqui de Gênesis, capítulo 12, para colocar uma ideia, para atiçar a ideia sua. Geralmente um parágrafo ou um capítulo todo. Vamos ver a intenção do autor. Por que ele escreveu aquilo ali? É muito importante você compreender que a Bíblia, no seu início, ela não tinha capítulos e nem versículos. Isso só vai ocorrer anos, 1000 anos depois. E os homens começaram a criar os capítulos e os versículos. Hoje, nós temos Bíblias de várias versões, né? Já dando a ideia, já dando o propósito. Né? Até que o nosso diretor disse, ele pretende pegar aquela Bíblia que não tem nada disso. Ele gosta mais de pesquisar, procurar, ver a intenção do autor, né? O objetivo aqui é comunicar o que o autor bíblico quis dizer originalmente. Por exemplo, quando eu nasci na fé, tem um texto lá em Deuteronômio que diz que um homem não pode vestir a roupa de mulher e nem a mulher a roupa de homem. E, na minha cabeça, na minha infância, o que eu entendia e compreendia? Quando ele falava isso, né, quando o pastor dava a sua doutrina, ele usava a expressão que a gente imaginava, a mulher não pode usar calça e nem o homem deve usar saia. Né? Mas só que depois, quando a gente vai estudando a Bíblia, né, a gente percebe como era a indumentária dos antigos. O que é que diferenciava a roupagem masculina e a roupagem feminina. O meu pastor de antigamente, o que ele dizia para nós? Que nós aceitávamos, de bom grado, mas não tinha aquele conhecimento profundo dentro da cultura bíblica, né? A gente achava que quando a gente olhava uma irmã usando a calça comprida, dizia, está em pecado. E o nosso pastor ensinou que mulher não pode vestir roupa de homem. Sempre foi isso assim. Mas só que depois, quando você vai estudando a palavra de Deus, você vai perceber que a Bíblia ela nasceu em abismos. Como esses abismos? Existe o abismo cultural, a forma como as pessoas falavam, as formas como as pessoas se vestiam. E interessante que a Bíblia foi se formando no meio de várias culturas, né? Que ela foi se formando. Então, eu, como estudante da palavra, quero ser um pregador, eu preciso ter esta visão, eu preciso ter esse norte, para me poder, quando eu estruturar um sermão, principalmente instrutivo, eu tenho que ir até as raízes. Eu não vou logo pregando logo as folhas e os frutos, não. Eu tenho que ir lá na raiz, ver como foi que aquela raiz apareceu ali, quem foi que jogou aquela semente e se tornou raiz, depois se tornou um caule, aparecer as folhas, depois ver os frutos. Então, uma pessoa que está estudando e quer se especializar dentro do sermão cultivo, ele tem que partir desse princípio aí.
né? Outra coisa importante é a aplicação atual, é conectar essa verdade histórica à realidade da igreja hoje. Eu posso sim pegar, posso. Realmente, nós estamos tendo aí um estudo, através dos meninos, do livro de Ezequiel. Observe que teve fatos comportamentais desde a época de Ezequiel, e se nós fizermos um paralelo dentro do que acontece dentro da igreja hoje, parecido. Quem nos dá essa graça de seguir é o Espírito Santo, mas também é o seu esforço de buscar, de garimpar, né, essas pérolas que estão enterradas. Né? Aí, não, o Espírito Santo me revelar, na hora eu abro aqui, vou fechar o olho, então, a Bíblia diz, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Nós temos que abrir a Bíblia, nós temos que estudar. Se Deus me deu graça de ter materiais didáticos, de apoios didáticos, que eu posso ter em onde estudar, por que não? Não é pecado. Pecado é você isolar todo esse conhecimento, mas de você vivenciar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento é louvável aos olhos de Deus. É muito importante, vamos ver aqui o alicerce, base, para começar a trabalhar com o sermão, seja sólido. Ele precisa ter 3 colunas principais. E eu quero passar essa ideia para vocês. Ok? Primeiro, observação. O que o texto diz. Eu não chego com você, né? Eu digo assim, irmão Mateus, eu quero que você vá na rua tal, está lá em São Paulo. Mas eu não dou para o irmão Mateus nenhum mapa. Só falo verbalmente para ele. Né? Lógico, hoje, com a estrutura hoje de você sair de um terminal rodoviário ou de um aeroporto, né? Hoje você já tem uma condução, né? Que às vezes tem um taxista, tem um Uber, e mesmo você não sabendo o nome da rua, mas é só você passar a informação para aquela pessoa coloca lá no GPS, e ela vai direto para aquela pessoa, aqui na rua, naquele destinatário. Só que naquela rua, ela tem um trajeto muito grande. Né? Então, o que acontece? Às vezes acontece que o motorista leva você para aquela rua, mas o local é exato e não vai dar para você. Por isso que é muito importante ter esse alicerce, esses 3 colunas principais. A observação, quando você estudar o texto, antes de interpretar, você precisa fazer uma leitura panorâmica. É chamada uma visão macro, né? Uma visão ampla de todo aquele texto. É muito importante você, aluno, que quer trabalhar como pregador, e quem está no campo da exposição, primeiro, faça uma leitura todo o capítulo. Isso é essencial. Depois você vai ter uma visão microscópica. Você vai ver os detalhes de cada situação daquele capítulo que está passando para você. É muito importante aparecer, você perguntar quem escreveu, mas quem escreveu, quais as críticas que se repetem, qual é o gênero literário daquele capítulo ali, ou daquele livro, se é poético,
se é uma carta, se é uma narrativa, se é um livro biográfico, o que é? É muito importante você ter essa compreensão para você chegar numa verdadeira interpretação. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. A segunda coluna, a primeira coluna é observação. Já tenho observação, já fiz uma primeira leitura, agora eu faço uma segunda leitura, né, para poder garimpar as pérolas daquele capítulo, a segunda coluna, que é a interpretação. O que o texto significa? Aqui entra, gente, a exegese. Né? Você busca um sentido original, usando o contexto histórico e gramatical. Mas, pastor Diogo, eu não conheço nem cearês. Como é que eu vou conhecer o original da Bíblia? Não é fácil. É para você interpretar. Hoje, graças a Deus, que hoje você tem YouTube, hoje você tem livros, hoje você tem interpretações, tem o léxico, gramatical, grego, hebraico, você tem comentários português, grego ou hebraico e a sua interpretação. E até um versículo, acho que está em Apocalipse, e ele fala que Deus vai livrar na hora da tentação, que está no capítulo 2 ou capítulo 3 de Apocalipse. Só se, quando você tem muitas pessoas que são pós-tribulacionistas, tem outros que são pré-tribulacionistas, mas e quando você vai buscar a interpretação, a primeira coisa que eu vou entender, o Apocalipse, ele foi escrito em qual língua original? Hebraico. Pô, isso é o grego, né? Então, eu tenho até aqui uma Bíblia grega e tem lá uma palavra grega e o significado. E interessante quando você pega até as preposições do grego, trazendo para o nosso português, a gente percebe o quê? E o significado é interessante que aí você vai dar o apoio a uma escola de interpretação. Eu não vou dar de uma beijada para vocês, não. Vocês vão pesquisar isso aí, tá bom? É por isso que hoje eu apoio uma escola de interpretação. Né? Você sabe que as igrejas evangélicas, eles têm apoiado, né, algumas escolas de interpretações do Apocalipse. E hoje eu defendo esta escola porque eu estudei um pouco do grego e do hebraico. Né? E hoje eu compreendo o significado. Tudo porque João usou aquela preposição. Mas é outro assunto, é outra disciplina. Vamos lá. Vamos para que a regra de ouro. O texto não pode significar hoje o que ele nunca significou para o autor original. Né? Interessante. Me ajuda aí se eu estiver errado. Aí se foi Amós. E ele teve uma visão. Ele viu carros se batendo no outro, como relâmpagos que escorriam. Me diga uma coisa, Amós, qual foi o ano que ele nasceu?
Qual foi o ano que ele profetizou? Que visão é esta? E ele viu carro correndo nas praças. E se aparecer, nós dois como de fogo. Imagine se você tivesse a graça de ir lá no tempo de Amós e você visse esta visão. Com certeza você saberia o que era. Mas Amós, naquela época, não conhecia o carro que hoje você conheceu. Quando você vê um carro na estrada escura, com luz alta acesa, se você fosse Amós, o que é que você diria naquele momento? É muito bom você que quer ser um intérprete da Bíblia, é, se personifique como se você fosse aquele pessoa que teve aquela visão. O que ele falou aqui? Quando Daniel diz, a ciência se multiplicará e os homens correrão de uma parte para a outra. O que foi que Daniel viu quando ele estava vendo o homem saindo correndo de uma parte da outra? Será que eles correram? Correndo mesmo que eles correram? Ou será que Daniel não viu um avião e ele se viu dentro de um avião, os homens lá dentro, saindo voando de uma parte para outra? E são coisas que às vezes a gente pergunta, perguntas curiosas, que às vezes até Deus dá graça para a gente poder interpretar essas referências, que para eles de outrora talvez seja algo estranho para eles. E realmente era estranho. Imagine aqueles homens do passado vendo um avião, ou vendo um carro-tanque. Como é que você interpretaria se você nunca tivesse visto estas coisas que hoje nós sabemos e identificamos através de nomes? E por aí vai. Eu estou aqui provocando vocês a serem pesquisadores e verdadeiros intérpretes da palavra de Deus. Então, essa é a regra de ouro. E a terceira coluna aqui, gente, é a correlação e a aplicação. O que o texto exige de nós é a ponte entre o lá e o então, o aqui e o agora. Um sermão sem aplicação é apenas uma aula de história. Um sermão sem base bíblica é apenas um discurso motivacional. O que tem acontecido hoje, infelizmente, em muitos pregadores esqueceram essas regras, esqueceram essas colunas. Não, eles acham bonito ver o povo brincando, o povo rodopiando, o povo indo, o povo, entendeu? Plantando bananeira, o povo fazendo isso. Opa, Deus está presente. Mas se você perguntar para aqueles que tiveram aquela motivação de ter aquelas ações, pergunte o que foi que ele aprendeu na pregação, o que foi que levou ele a sentir aquilo aquele negócio. Com certeza, 99,9% vão dizer assim, não sei, não compreendi, só sei de uma coisa, eu senti a presença. É essa a resposta que muitos dão. Por quê? Porque muitas vezes tem pregadores que preferem ver o povo gritando, glorificando, não é pecado, né? Mas a palavra de Deus diz que é melhor você saber ouvir e saber o que é que Deus está falando, para que através daquela palavra de entendimento, a minha vida venha se tornar
fortalecida, edificada, direcionada por Deus. Por isso é muito importante você conhecer os abismos, né, que acontecem entre o lá e o cá. Como eu posso chegar até a ultrapassar aqueles abismos do passado e trazer para o nosso presente? Vamos ver aqui, gente, a estrutura básica do esforço, né? Um bom sermão expositivo, geralmente, ele segue esse esqueleto. Introdução. Ele captura a atenção e apresenta o tema central. É a ideia chamada de big ideia, a grande ideia, né? Existe a exposição, divide o texto em pontos lógicos, baseado em versículos próprios. Outra coisa importante é a ilustração, janelas que deixam a luz entrar, ajudando a visualizar a verdade. Existe a aplicação, que é a instrução prática de como viver aquela verdade na segunda-feira. Tudo que você ouviu segunda através do pregador, e eu vou fazer para que eu possa aplicar aquelas verdades que eu ouvi através daquele homem e daquela mulher de Deus na segunda-feira. E a conclusão, que é o resumo, é o apelo final, que é o convite à ação. Mano Beni, muito bem. Vamos lá, continuando. Estamos recarregando aqui o notebook. Os irmãos estão compreendendo? Quem está compreendendo, dá um sinalzinho de ok aí. Quem não estiver entendendo, opa, o Matheus aí está entendendo, Cláudio, quem mais está entendendo? É Múcio Thiago, Luiz Cardoso, que bênção, graças a Deus. Estão entendendo? Espero que sim. Eu quero saber notícias boas de você. Rapaz, o Raimundo Santiago fez uma pregação, menino abençoado. Opa, a aula fez efeito. O Matheus, Cláudio, todos que estão aí fazendo aí o curso, né, eu quero ouvir boas notícias. É o desejo do meu coração. Muito bem, vamos lá. Olha, o nosso módulo, ele trouxe alguns exemplos de modelo, né? De esboço do sermão dos discípulos, que lá em Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 18, né? Como um primeiro exemplo, o estudante deve ler o texto até ficar completamente saturado. É muito bonito a gente observar pregadores que já têm memorizado referências bíblicas. É muito, eu acho lindo. Eu ainda não tenho essa virtude. Eu oro muito para Deus me dar graça para me ter essa virtude. Então, como estudante, ele deve ler o texto para ficar completamente separado. Ele tem que ler mesmo, reler, para tentar compreender. Depois de uma vasta leitura, deve-se estudá-lo cuidadosamente. O que eu falei isso para vocês? Antes de examinar o esforço, dado a seguir, é válido para a mensagem que for elaborada futuramente.
eu quero aqui, no caso, Efésios capítulo 6, observe que no 6, no 10, ele botou só duas referências, o 10 e o 18. Mas observe, e ele apanhou outras ideias. Por exemplo, a moral do crente vai do versículo 10 até o versículo 13. A armadura do crente, do verso 14 até o verso 17. A vida de oração do crente. Observe que ele pegou o texto 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, 9 referências para poder ele criar esse simples esboço, para ele poder fazer um esboço do tipo, poxa, aqui está bem simples, mas ele pode recorrer a alguns meios para se aprofundar mais. Quando fala da armadura do crente, ele fala o quê? Do capacete da salvação. Alguém sabe quantas peças o crente tem que usar? Ele fala que tem que ter o capacete, ele fala que tem que ter a couraça da justiça, ele fala que tem que ter o cinto, né, da verdade, é isso? Me ajude aí, pelo amor de Deus. Ele tem que os pés calçados para o evangelho, que é o calçado, e tem a espada. Então, ele tem 5 peças para se formar uma armadura completa. Então, eu posso pegar todos esses, como eu posso dizer, todas essas peças e pegar algumas ideias dentro dos originais e aplicar para a igreja. Né? Não somente a questão das peças que formam a armadura, mas também tem a atitude. E mesmo você ser um guerreiro, mas você tem que ter uma atitude pessoal, a sua particularidade, que termina com uma oração. Primeira base, a sua moral. A segunda base é a estrutura que você recebe, que são as armaduras. E depois vem as suas aplicações pessoais, que é a oração. Né? Então, observe que eu já começo aqui a dar uma lapisada nesses moços que foi aqui sugerido pelo nosso módulo. E por aí vai. Alguns dos alunos querem dar alguma palavra, ou quer fazer uma pergunta. Fique à vontade. Enquanto eu molho o bico aqui, ó. Os irmãos têm alguma dúvida? Querem perguntar? Querem dar uma melhorada mais? Você já ouviu alguma pregação sem ideias? Você ouviu aquela pregação, aí você... O que é que eles vão dizer? Já aconteceu isso com vocês? Se já, por favor, diga essa experiência para nós. Se já tiveram essa experiência, não influenciadores diz que já. Como foi, irmão Francisco? Você pode nos contar para nós essa experiência? Não estamos julgando ninguém. Estamos só apenas reforçando o propósito da nossa aula, para que realmente essas situações não venham acontecer conosco. Da mesma forma como o irmão Francisco Cardoso
qual sua maior virtude foi guiar? Pergunta do nosso irmão. Vou abrir aqui. É, Bocarão diz assim: qual a maior virtude de uma pregação? Muito bem. A maior virtude de uma pregação, São Francisco, é a verdade que ela quer passar. Essa é a maior virtude. Mas hoje, infelizmente, São Francisco Cardoso, o que acontece? Eu prefiro pregar aquilo que agrade o povo, aonde vai massagear o meu ego, massagear, entendeu? Eu quero ser um grande pregador, então eu vou pregar aquilo que o povo gosta. Mas quando Deus nos inspira a pregar a verdade, aí não é fácil. Às vezes você não é chamado nem pela paz, porque você falou a verdade. Então, eu acredito que a maior virtude de uma pregação é a verdade que ela está revelando. Eu acredito. Eu posso pegar a Bíblia e pregar. Eu já vi um pregador dizendo, um grande pregador, por sinal, um grande pregador. Ele disse: Diogo, tu quer ver eu fazer o povo chorar? Eu até fiquei, que é isso, mano? Quem faz o povo chorar é o Espírito Santo. Não é pregador, não. Mas depois que ele falou isso, eu fiquei assim pensando. Ele disse: pois eu vou fazer esse povo chorar. Acredito, irmãos, o que ele falou realmente aconteceu. Ele olhou e falou, não falou em palavras, mas disse: bem, eu te disse aqui, hoje existem técnicas e hoje existem situações que podem levar o povo a um choro, mas que esse choro não é do Espírito Santo. As pessoas usam técnicas e que já sabem o problema X, Y de alguém e lança. Lógico, quem está com problemas está muito sensível. A tendência é chorar. O próprio Deus fala isso na sua palavra. Que no tempo que o profeta fala, e ele mesmo diz: eu não falei isso. Então, nós temos que ter e atentar o conselho de Paulo, que haja em vós o dom do discernimento. Quando alguém pregar, você possa entender que ali Deus está falando a verdade, e aquela verdade que está sendo falada, ela é o poder transformador de Deus na vida de um ser humano imperfeito. Mas por isso é muito importante. É triste quando vemos alguém manipulando a verdade, a mensagem. Acontece, irmão Francisco Cristo, infelizmente, né? Tem pregador que às vezes ele manipula. Tem que ter uns cuidados. Eu vou até mandar para você aqui uns slides, né, em PDF, e foi até pelo computador, que isso é Deus. Ele mostra alguns jargões e aparece no meio do povo de Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu até estou indo aqui, vou ver se eu acho aqui, vou dizer alguns chavões que às vezes aparecem no nosso meio. Talvez até você ouviu. Se você tiver só um pouquinho assim, de um pouquinho de consciência, eu vou achar aqui.
Eu até baixei e eu achei muito. Vou até dizer o nome que eu acho ele aqui, pregador. Deixa eu ver aqui. Não é esse. Deixa eu ver se é esse aqui. E tem pregadores, infelizmente, eu uso isso, carvões, né? De pregações, às vezes você até pega e vai ir para essa mesma linha, né? Receba, né? Olha para o Senhor está do seu lado aí, diga isso, faça isso, né? Então você manipula, né? Às vezes não é nem Deus falando, né? Deixa eu ver se é esse aqui, não é esse, não é esse. Eu fui procurar, eu até estava nessa semana, ele, e eu vi algumas coisas, é, pregações erradas, todos. Eu vou tentar procurar, então vou começar a dar, dizer da sua ideia, eu vou procurando aqui e passar aqui para vocês. Eu achei muito interessante que ele passou. Mas vamos lá. Enquanto vocês não querem falar, eu vou aqui dando a minha aula. Mas quem quiser falar, por favor, fique à vontade. Muito bem. Gente, dentro de Efésios 6, eu coloquei um título, A Boa Luta da Fé. É claro, quando eu tiro aquele texto, eu vejo que a natureza daquele texto, ele está relacionado a uma guerra espiritual do crente, onde eu apresento aqui a moral do crente, e vai do versículo 10 até o versículo 14 de Tiago, onde eu disse aqui no verso 10, deve ser, moral tem que ser elevado, do versículo 14 até o versículo 17, deve ser firme. Aí, quando eu a armadura do crente, que é do versículo 14 até o versículo 17, eu falo que a armadura do crente deve ter caráter defensivo, que é o versículo 14 até o versículo 17, e do versículo 17 SB, deve também ter o caráter ofensivo. Aí eu, observando os cavaleiros, na época medieval, o que acontecia? Esses guerreiros, ele tinha duas espadas. Espada mais longa, que era de ataque, e uma mais curta, que era de defesa. Não sei se os irmãos já perceberam isso, mas tem isso. Então, quando eu falo a vida de oração do crente, no verso 18, a oração deve ser persistente e deve ser intercessória. Então, observe que quando eu começo a desenvolver, eu pego várias referências para dar uma ideia como deve ser essa boa luta. Então, eu tenho que ter todo este amparato para poder realmente eu, Diogo, servo de Deus, você como servo ou serva de Deus, para poder alcançar uma luta, uma boa luta e alcançando, lógico, a vitória. Para me alcançar a vitória, eu tenho que ter os requisitos da minha vida. Eu tenho que observar a minha moral, né? É muito chato. Uma certa feita, estava caminhando numa rua, eu vi uma mulher falando, vaguejando. Eu comecei a andar devagar para mim ver o que aquela mulher falava tanto mal. Aí depois ela disse, eu não quero ser
crente igual a esta fulana. Então, a moral dessa irmã estava lá embaixo. Mas, segundo aqui Efésios, a moral do crente está elevado, tem que ser firme. Então, para mim, ter uma boa luta, eu tenho que ver as minhas atitudes, a minha palavra, as palavras do Cristo é sim ou não. Se deu palavra, cumpra. Quem que tem o quê? Eu tenho que saber me defender, mas eu tenho que saber também atacar. Mas tudo isso tem que ter a base, e a oração. Sem oração, não alcançamos as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. É essencial. Aquela que eu falar para vocês, que é sangue. Vamos sua Bíblia aí, por favor. É. Ou a minha. Eu tenho que falar aqui de. Mas vou ter ler com vocês, a gente estudar aqui um pouco. Mais um tipo de sermão expositivo. Falei aqui de Efésios e quero agora falar para vocês de Filipenses, capítulo 4, no verso 4 até o verso 7. Filipenses, capítulo 4, no verso 4 até o verso 7. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui eu quero trazer, né, o título da mensagem expositiva: O caminho para a paz. O meu texto base são estes e eu passo para vocês. Vivemos, meus queridos irmãos, uma vida de distração, de pressa, de ansiedade. Não é apenas um sentimento, é um ruído de nossa geração. É muito importante, irmãos, quando a gente vive uma vida tranquila, descansando no Senhor. E observe que Paulo, quando ele escreve esse texto, ele estava numa prisão, ele não estava no spa, ele estava acorrentado, e mesmo assim ele fala de alegria e paz. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. A paz bíblica não é a ausência de problemas. Aleluia. Mas a presença de Deus em meio aos problemas. Agora, viu aqui na minha mente, imagine você entrando dentro de uma fornalha de fogo. Mas você, lógico, em primeira instância, sentindo calor, você queimado. Você está dentro do problema. Mas você, dentro do problema, você está na paz de Deus. Você está na graça de Deus. Você está sentindo a presença de Deus. Aonde as damas não queimam os teus cabelos. E ainda dá graça para você
Ou para alguém olhar e dizer, enviamos 3 jovens e eu vejo 4. E esse quarto que está junto com eles é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia. Vivemos, né, uma época de agitação, de pressa, de querer o logo. Não aprendemos a descansar no Senhor. Olha que mensagem que eu quero aqui nesta noite trabalhar junto com você. Interessante que aqui nós observamos no versículo 4, diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai. O que significa a palavra regozijar? Significa alegrai-vos sempre do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aleluia. Onde o mundo gera agitação, hoje o mundo gera perturbações. E aqui uma pergunta da irmã Ana Lúcia. Pastor Diogo, quando um pregador manda os irmãos abrir a boca para dar glória, e o pregador fala, se os irmãos não abrir a boca para dar glória, está morto. Isso é certo? Não. Ele está manipulando. A glória, ela tem que ser espontânea. Ela tem que vir do coração. Lógico que tem pregadores que, às vezes, né, estão acostumados, irmãos, de ver Deus derramando poder, vendo Deus batizando. Ele acha que todo culto tem que ser assim. Quem faz o resultado do culto é Deus. Mas quem faz a preparação do culto somos nós. E essa preparação, o pregador tem que direcionar, o pregador tem que mostrar para o povo como se faz um culto de adoração a Deus. Né? Isso são chargões que acontecem nos tempos. Já aconteceu uma certa vez, eu fui pregar na Terra Firme, acho que eu já contei aqui uma vez, e o pastor Diogo era aquele pregador avivalista. Ainda é um pregador avivalista, acostumado de ver o povo dando glória a Deus, dando aleluia, Deus batizando, recebendo, né, algo de Deus, né, e era aquele movimento. Aí teve um dia que eu fui pregar na Terra Firme, comecei a pregar, tá, ei, glória a Deus, e o povo tudo calado, só olhando para mim. Não saiu glória a Deus, aleluia. Aí eu fiquei preocupado. Eu disse, Jesus, será que eu estou em pecado? Jesus, será que eu errei alguma mentira aí? Por isso que o Senhor não está fazendo. Eu fiquei, deveras, muito preocupado. Foi ao ponto de Deus levantar uma mulher no meio do povo e vir na minha direção e dizer, filho, por que tu te preocupas no meu agir? Eu faço como quero. Não sabes tu que a tua palavra, que as minhas palavras saem da tua boca, são como bolhas de ouro que caem na mente do meu povo. Foi esta palavra que Deus falou para mim. E desde este dia para cá, eu não me preocupo se alguém vai dar glória a Deus ou aleluia. A minha preocupação é falar aquilo que Deus quer. Que Deus ia fazer a vontade dele, não a minha. A minha é egoísta, a minha vontade é presunçosa, é soberba, mas a do meu Deus, ela tem poder para transformar, para renovar, para batizar. Eu não era muito de olhar pela vista. Eu não quero ser assim. Eu quero que Deus faça
a vontade dele. Por isso, não é muito bom quando o pregador manda a gente da glória a Deus. Primeiro, Deus não vai receber, porque ali não foi espontâneo, ali foi forçado, foi impulsionado pelo homem. Aquilo que é impulsionado pelo Espírito é bom, é agradável. O efeito é imediato. Mas quando é feito pelo homem, você entra seco e sai mais seco ainda. Igual o vale dos ossos secos, sai sequíssimo. Por isso que é muito importante. Então, recorrer a grandes resultados é quando você caminha de joelho. Então, eu não concordo muito que não concordo muito. Por isso, como é que uma pessoa presa apoiou e ainda manda uma mensagem no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Observe aqui, querido, que o comando é no Senhor. A alegria não depende das situações que mudam, mas da nossa posição em Cristo, que é imutável. Por isso que hoje a igreja está muito oscilante, por isso que a igreja está muito sem ação e reação. É por causa disso, de pessoas manipuladoras da verdade. Por isso que é muito importante uma das coisas que foi tocada desde o princípio aqui para vocês. Uma vida de oração, uma vida de santificação, uma vida de jejum, uma vida de estudo da palavra. É desta forma que nós vamos mudar o ambiente que estamos. Não é como manipular, é pelo mover. E o mover do Espírito Santo de Deus. Louvado é o nome do Senhor para todo sempre. Se Ele quiser, Ele vai te usar até em línguas estranhas. Se Ele quiser, Ele pode te usar agora. Eu entendo? Não. Se Ele quer, Ele pode te usar em profecia agora. Vai doer, não tem problema, mas vai sarar. A obra é dele, a soberania é dele, o direcionamento é dele, a edificação é dele, a glória é dele, o instrumento é dele, a palavra é dele, e nós somos dele. Por isso, quando alguém manda dar, tem às vezes eu fico falando, Jesus, eu vou dar glória porque tu merece, não é porque ninguém está mandando, não. E às vezes, o silêncio fala mais alto do que o alarido. Às vezes, o silêncio, até nós já falamos, quando nós ficamos em silêncio, nós damos a oportunidade de Deus errar e nós ouvimos. O que adianta? Imagine se todos vocês falassem ao mesmo tempo, ou ia compreender qual era a necessidade de vocês. Eu, Diogo, de jeito nenhum. Por isso que, às vezes, o silêncio fala mais alto do que a fala. Eu sei que Deus está falando aonde para você.
Como você reage quando as coisas dão errado? Sua alegria é fundamentada no que você tem ou que você é de Deus. O que acontece? A tua alegria está naquilo que tu tens ou naquilo que você é para Deus. Paulo não tinha nada, tinha Deus. Você talvez não tenha nada, mas você tem um Deus que te alegra, um Deus que te fortalece, um Deus que te direciona, um Deus que pode mudar a tua situação. Mas o que Ele quer nesta noite é te colocar na posição que tu é imutável. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para todo sempre. Outra coisa importante está no versículo 5, que diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Você tem o texto que dizer: seja a sua moderação, ou, melhor dizendo, a sua amabilidade, conhecida de todos os homens. Essa pessoa tem um sentimento bom, essa pessoa não tem amargura, ela passa por tantos problemas, ela passa por tantas dificuldades, mas é uma pessoa que está sorrindo, é uma pessoa que está transmitindo paz, é uma pessoa que está transmitindo alegria para o meu coração. O que é isso? É o testemunho do cristão, a amabilidade. Quando isso acontece, perto está o Senhor, você tem uma viva esperança, como diz Pedro. A palavra grega epiex sugere alguém que não insiste com seus próprios direitos, alguém que é resiliente, é doce sob pressão. Sabe por quê? Porque o Senhor está perto, tanto em presença quanto em sua vida. Deus está presente na tua vida. Louvado é o nome do Senhor. Engrandecido seja esse Deus de nossas vidas. Aleluia. Deus está nesta noite, nesta aula. Ele também estava nas outras aulas. Mas hoje eu percebo que algo está muito sensível esta noite. Deus está passando algo tremendo nesta noite. Não somente para você, mas também para mim. Não será teu último dia. Assim diz o Senhor. Recebe em nome de Jesus a tua bênção. Olha que a aplicação desse texto do versículo 5. Em tempos de polarização e brigas, a igreja deve ser conhecida pela sua calma e segurança, não pela sua reatividade. Mas que não sabe descansar no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Aleluia. Observamos, meus queridos, estamos trabalhando, estudando o conteúdo do sermão expositivos. No verso 6, dentro dessa versão aqui que eu estou lendo, depois eu vou ler a outra versão. Diz assim o verso 6: não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições
seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração, súplicas e com ações de graça. Olha aqui outra versão. Não fiqueis inquietos por coisa alguma, antes que as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Isso daqui que Paulo apresenta a troca. Entregamos a inquietude e apresentamos aqui a petição. O detalhe vital é a ação de graças. Gratidão, a gratidão, meus queridos e queridas, protege o coração de se voltar a um balcão de reclamações. Aleluia! Você não é um balcão de reclamações, mas você está com o coração agradecendo a Deus. A luta está vindo, a prova está vindo, mas está dando glória a Deus e aleluia. Não porque alguém mandou você dar glória, mas você é consciente que você não é um balcão de reclamação, mas você é um altar de adoração a este Deus maravilhoso. Então, a oração, orar sem gratidão, é como tentar encher um balde furado. A paz nunca se acumula, gente. Aleluia. Adore, se você quiser adorar a Deus. Louve, se você quiser louvar a Deus. Se você quer glorificar a Deus, glorifique, porque você tem consciência que você é um altar de gratidão a Deus. Aleluia. Em tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, diz o salmista. Eu preciso ser um altar consciente, eu preciso ser um altar aceso. Aí está o fogo do altar aceso. É adoração, é gratidão, é louvor, é glorificação. São estas lenhas que acendem o altar. E eu, como altar que sou, eu tenho que ter consciência disso. E quando eu tenho essas atitudes sinceras diante de Deus, aí vem a resposta. Não precisa de muitas palavras. Apenas 62 palavras para Deus enviar fogo do céu sobre o altar. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Que bênção, Deus. Observe que no verso 7 tem uma promessa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Aqui eu já percebo uma imagem militar. A palavra guardará, no original, remete a uma operação militar, protegendo uma cidade. A paz de Deus faz sentinela na porta da sua mente. Olha aí, gente, que coisa maravilhosa. Aí vem aqui a conclusão da exposição. Observe que a paz vem depois da entrega. Ela não precisa fazer sentido, porque ela excede o entendimento. Ela só precisa proteger a sua mente. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor nesta noite. Que bênção. Você está sentindo a presença de Deus? Você está sentindo a graça de Deus nesta noite? Se você está sentindo, fique à vontade. Se você quiser dar um sinal de ok, fique à vontade. Se você quiser dar um glória a Deus aí na chat aí, fique à vontade. Né? É muito importante dar glória a Deus, sem manipular. Tem que sair espontaneamente.
mas com atitude consciente que nós somos altares de Deus. Você é um altar de Deus? Aleluia. Que bênção. Eu sei que o Espírito de Deus está trabalhando nessa noite. Então, a mensagem positiva, gente, ela começa com uma conclusão e apelo. Aí vem um resumo de tudo que nós falamos. Vimos que para vencer a ansiedade, precisamos de alegria no Senhor. Temos que ter a amabilidade com os outros. E uma oração com gratidão. Aí, dentro da conclusão, eu observo que tem que haver um convite à ação. O que está roubando a sua paz hoje? Convido você a transformar essa preocupação em uma petição agora mesmo. Observe, meus queridos, que dentro do que eu contextualizei com vocês, existe aqui dica de ouro, que está no versículo 4, versículo 5 e o versículo 6. Isso é o que forma o sermão expositivo. Então, eu trouxe aqui uma reflexão para vocês, antes de encerrar, e motivar vocês. Eu quero apresentar aqui a matemática do sucesso. Podemos visualizar essa relação uma fórmula simples. Você tem talento, mas se não tiver esforço, nunca terá habilidade. Por isso que é muito importante ter talento mais esforço. Aí você vai ter habilidades. Quando você tem habilidade mais persistência, você vai ter isso. Na Bíblia, temos a exortação de Gálatas 6 e 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no mesmo tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Aqui o esforço, fazer o bem, encontra a promessa da colheita, através da persistência, se não desanimarmos. Na visão psicológica, fala-se muito sobre o conceito de grit, quer dizer garra, e é justamente a paixão e a perseverança ao longo prazo. Não é sobre quem corre mais rápido, mas sobre quem continua correndo. Conclusão de nossa reflexão. O esforço coloca você no caminho. A persistência mantém você nele até o fim. Pergunte e onde? E estão aplicando a energia correta, quer dizer, o esforço, em coisas que realmente importam? Segunda pergunta. A paz do Senhor, meus irmãos. Infelizmente, né, deu uma queda de energia aqui, caiu a energia, faltou a energia aqui no nosso bairro. Mas louvado seja Deus. E conseguimos terminar a quarta aula. Que Deus abençoe. Uma ótima noite
para todos vocês, né? Foi já nos finalmente. Mas é assim mesmo, né, irmãos? Tá escuro, estou usando aqui os dados móveis e aproveitando aqui, agradecendo a Deus e a todos vocês que ficaram aqui comigo. Esta aula com certeza vai ficar gravada e vou estar mandando para vocês. Eu vou mandar aqui para vocês, se vocês quiserem, estes erros que muitos pregadores fazem no púlpito. Um grande pregador que quem quiser, dê um sinal, você manda para mim aí, pastor Diogo, eu quero. Eu vou olhar aqui na minha pesquisa e vou mandar para vocês estudarem, tá bom? Quem quiser, se prontifique aí. Diz, pastor Diogo, eu quero aí. Tá? Eu vou mandar com o maior prazer. Muito obrigado a todos, uma ótima noite. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Até segunda-feira que vem. A paz do Senhor.